O azulejo em Portugal, apesar das suas particularidades de canalizar um hibridismo cultural entre a Europa e o mundo islâmico, sempre fora um meio artístico que trabalhou pelo meio da sugestão, mesmo no início do século XVIII, a sua fase de maior protagonismo, onde poderia ter adquirido alguma autonomia formal, mas onde, pelo contrário, a sua prisão à realidade material se intensificou ainda mais. Nesse sentido, sempre se procurou associar mais a um cânone de mimese e naturalismo, praticado na cerâmica holandesa e italiana, do que ao abstracionismo islâmico. Nas suas tendências miméticas, o azulejo, através da sua evolução até à contemporaneidade, procurou geralmente transfigurar-se em três objetos: o tapete, o quadro e a estrutura arquitetónica, ainda que nestes últimos dois casos, raramente o azulejo procurou colocá-los como motivo central da sua representação pictórica. A única destas sugestões que ocupou realmente lugar de importante destaque terá sido o tapete, tanto que mesmo quando o azulejo procura sugerir um quadro ou uma arquitetura, a sua composição geral pode ser apelidada de tapete, como que um sinónimo de painel. Mas onde remonta esta relação com a tapeçaria? Uma das deduções mais comuns é o facto do azulejo em Portugal proporcionar uma eternização das tapeçarias com que se revestiam as paredes dos espaços nobres, e para além disso, remeterem a um ideário de luxo definido por um gosto exótico, proporcionado através do contacto ibérico com o Oriente. A questão do gosto exótico é particularmente importante. É necessário lembrar que um dos principais impulsionadores da importação de azulejos para Portugal terá sido Dom Manuel I, que optou por revestir o seu Palácio Nacional de Sintra de azulejo mudéjar, fabricado por artífices islâmicos na Península Ibérica e que se difundiu depois pelo país no restante século XVI. Deste modo, é possível ver o azulejo enquanto agente político, e podemos ver a sua evolução formal como um modo de aculturação do gosto estrangeiro, dando-lhe um olhar nacional, transformando a estranheza em familiaridade. No entanto, é também pertinente compreender o olhar destes povos, de proveniência islâmica, sobre a produção azulejar que produziam e impulsionaram, e para isso é necessário compreender os princípios estéticos a que obedeciam. Essencialmente, a arte islâmica deve sugerir o princípio religioso do Tawhid, definido como a transcendência divina. Essa transcendência, neste caso, era evocada pela desmaterialização da estrutura arquitetónica dos edifícios, retirando-lhes o seu caráter físico e real através da sua cobertura com a superfície vítrea do azulejo. Deste modo, deparamos-nos aqui com um princípio que entra de imediato em choque com a percepção que temos do azulejo no contexto português, tendo em conta que no contexto islâmico, seja qual fosse a representação pictórica, era inerente ao azulejo a sua camada religiosa e transcendente. É de notar que, apesar de ser um revestimento, a estética islâmica não faz qualquer alusão à aproximação do azulejo com os têxteis, tal como acontece na bibliografia sobre o tema em Portugal. Tendo em conta estes contrastes, olhamos agora para dois painéis provenientes do Museu Nacional do Azulejo, ambos com representações de uma porta. Uma com motivos islâmicos, produzida na primeira metade do século XVI em Lisboa, provavelmente por artífices mouriscos, e uma outra já do século XVIII, na qual se identifica uma representação da deusa Atena e que terá sido igualmente produzida em Lisboa. É facto que estabelecer uma comparação entre estes dois painéis se põe a partir de um corte temporal de 2 séculos, e nesse sentido poderia constituir uma falácia. No entanto, os princípios da arte islâmica supõem uma coesão artística ao longo dos séculos, que faz com que a sua produção não se tenha alterado significativamente num âmbito formal. Deste modo, não só vemos aqui um primeiro contraste da arte islâmica com o cânone artístico europeu, como nos permite então a comparação entre estas duas obras. A diferença que primeiro nos ressalta aqui, para além das imediatas diferenças cromáticas, será talvez a questão da figuração. As composições apresentam-se radicalmente diferentes, porque enquanto no painel islâmico a formalidade é maioritariamente abstrata, ainda que de uma tendência vegetalista, no painel de Atena a figuração adquire todo o protagonismo, na imediata ilusão que convoca. Em segundo lugar, o formato da porta no painel islâmico é sugerido pela combinação conjunta dos diferentes silhares individualizados e do seu diálogo formal e cromático, como se de um puzzle se tratasse.
A porta não é diretamente representada, mas simplesmente sugerida pelo arabesco de motivos. É esse o grande contraste com o painel de Atena, onde nos deparamos com um trompe-l'œil, portanto, o uso de uma técnica perspética que estabelece o seu efeito não pela combinação dos solhares individualizados, mas pela pintura que se estabelece na totalidade do painel. No fundo, obtemos uma conclusão. Enquanto o painel islâmico pretende desmaterializar-se no seu efeito óptico e vítreo de condução a uma transcendência, o painel português procura corrigir a sua falta de materialidade nas suas metamorfoses formais. O azulejo islâmico faz parte de uma unidade artística conduzida por um princípio religioso, no qual se inserem também todas as outras artes, e que pretende conduzir os seus fiéis até a uma ideia de infinito. O azulejo de tendência europeia, sem qualquer carga religiosa, pretende aproximar-se e corrigir-se através da sua relação com outras formas, sejam elas os têxteis, a pintura ou a arquitetura. Podemos traçar aqui, nas entrelinhas desta comparação, uma possível narrativa do azulejo em Portugal.